Um milagre eucarístico de Lanciano. Um pequeno e muito antigo vilarejo italiano, cujo nome remonta ao primitivo termo, Lanciano, ou seja, o ancião, o velho. Lá existia o mosteiro de São Leguziano onde moravam os monges de São Basílio. Entre os monges, havia um, que começou a vacilar em sua fé. Passou a duvidar da presença real de Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Entretanto, a graça não lhe abandonou. Rezava continuamente para que esta dúvida não mais permanecesse em seu coração. Em certa ocasião, ainda pela manhã quando celebrava sua primeira missa, ao proferir as palavras da consagração, a hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue. Neste momento, espantado, e ao mesmo tempo alegre por tamanha dádiva, com seu rosto em lágrimas, dirigiu-se para as pessoas que estavam presentes e disse: Ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos nossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Serenada a emoção de que todo o povo foi tomado, e dadas aos céus as graças devidas, as relíquias foram protegidas num tabernáculo de marfim, mandado construir pelas pessoas mais credenciadas do lugarejo. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata, e o sangue, num cálice de cristal. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Foi em novembro de 1970 que os frades menores conventuais, que cuidam e mantêm a Igreja do Milagre desde o ano de 1252, decidiram, devidamente autorizados, confiar a 2 médicos de renome e idoneidade moral, a análise científica das relíquias. Para tanto, convidaram o Dr. Odoardo Linori, chefe de serviço dos hospitais reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia, histologia patológica, e de química, e microscopia clínica, e também o professor Ruggero Bertelli, professor emérito de anatomia humana normal na Universidade de Siena, para que realizassem os exames. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados das análises. O segredo da Sagrada Eucaristia: a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. E antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os doutores Linori e Bertelli enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos: e o Verbo se fez carne. É assim que o milagre de Lanciano, desafiando a ação do tempo e toda a lógica da ciência humana, se apresenta aos nossos olhos como a prova mais viva e palpável das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Comei e bebei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Mais do que uma simples simbologia como possa parecer, é o sinal divino de que, no sacramento da Eucaristia, está o alimento de nossa esperança nas promessas de Cristo, para nossa salvação. Aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em 1973, o Conselho Superior da Organização Mundial da Saúde, organismo da ONU, nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões do médico italiano. Os trabalhos duraram 15 meses e foram feitos 500 exames. Realizaram-se as mesmas pesquisas feitas pelo professor Linori e outras complementares. Os exames confirmaram que os fragmentos retirados em Lanciano não são semelhantes a tecidos mumificados.
A comissão declarou que a carne é um tecido vivo, porque responde a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. Preciso repetir. A carne é um tecido vivo e responde a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. A carne e o sangue milagrosos de Lanciano têm as mesmas características de carne e sangue recém-extraídos de um ser vivo. Esse relatório confirma as conclusões do professor Linori. As conclusões do pequeno resumo dos trabalhos científicos da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 1976, em Nova York, e em Genebra, declaram que a ciência, consciente dos seus limites, não é capaz de dar uma explicação natural ao fenômeno. A carne pertence a uma parte do miocárdio, mais precisamente ao ventrículo esquerdo. Podem ser bem identificados os vasos arteriais e venosos, e um duplo e fino ramo do nervo vago. Os 5 grumos de sangue, vistos com uma lente de aumento. No sangue do prodígio estão presentes todos os componentes do sangue fresco. É milagre no milagre. Cada um dos 5 grumos de sangue pesa separadamente 15,85 gramas. O peso somado de todos os grumos de sangue permanecem o mesmo se pesados juntos. Tanto 1 como 5 pesam igualmente 15,85 gramas. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB. É uma coincidência, entre aspas, extraordinária, pois é o mesmo tipo de sangue, AB, encontrado no sudário de Turim. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes minerais: cloretos, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A carne e o sangue permaneceram durante nada menos que 12 séculos em estado natural, e expostos aos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, e ainda assim se conservaram. A ciência, chamada a manifestar-se, deu uma resposta segura e definitiva a respeito da autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Um caso como este não pode ser explicado como ação do poder da mente, sugestão ou fenômeno meramente paranormal. A própria parapsicologia classifica o milagre eucarístico de Lanciano como fenômeno supranormal, e a ciência o atesta como fenômeno extraordinário. Isto é, que extrapola os limites do ordinário, do comum. Não existe sequer esboço de explicação científica natural para este caso, que não se trata de um fenômeno ocorrido numa data determinada, mas um milagre permanente, ocorreu há cerca de 1.300 anos e continua ocorrendo até hoje, na preservação inexplicável dos materiais. Cristo está presente com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. É o mesmo Jesus que curou leprosos, que fez ouvir aos surdos, que deu vista aos cegos, que fez andar aos paralíticos, que ressuscitou os mortos, que foi misericordioso com os pecadores arrependidos. O mesmo Jesus que morreu na cruz, por mim e por você. Se inscreva no canal, comente e compartilhe.